Salve nação, salve torcida do Cruzeiro, tá começando aqui mais um vídeo do canal Cruzeiro, hoje um vídeo especial, um vídeo diferente. Estamos voltando aqui com a entrevista 5 estrelas, que eu foco assim em entrevistas especiais para os torcedores do Cruzeiro que acompanham o canal Cruzeiro. E hoje está do meu lado aqui o Bernardo Mota, daqui a pouco eu vou apresentar ele para vocês. Mas antes eu vou falar aqui para quem não conhece o canal e é a primeira vez que você está acessando este vídeo aqui no canal Cruzeiro, clica no botão inscrever aí embaixo, acompanha a gente aí, também nas outras redes sociais que está aparecendo aí no final da tela aqui embaixo. E baixa o aplicativo do Sparkle lá no sua Apple Store ou no Google Play e segue lá o canal Cruzeiro no Sparkle, que é a trilha que tem lá, bacana pra caramba. Usa o convite Cruzeiro 601 para você se inscrever. E este vídeo também é com o apoio da Fanatic Kids, Cruzeiro Fanatic Kids na verdade, que é o aplicativo, vocês vão baixar aí também na Apple Store ou na Google Play, que é bacana demais, um projeto muito legal aí para incentivar e criar uma educação bacana para as famílias cruzeirenses, principalmente as crianças cruzeirenses aí, para aprender tudo sobre o Cruzeiro. Baixa lá o aplicativo que vocês vão entender lá. Bom, qual que é a ideia deste vídeo que eu trouxe aqui, o Bernardo Mota hoje do meu lado? É falar sobre, principalmente aqui sobre o sócio torcedor, que houveram muitos questionamentos nos últimos tempos agora, principalmente em 2017, com vários noticiários aí pela mídia que apareceu falando muita coisa, e eu vejo assim que a torcida às vezes fica mal informada com as coisas que estão acontecendo sobre o Cruzeiro, sobre o departamento de sócios, sobre o programa do sócio torcedor. Eu mesmo publiquei um vídeo na minha rede social reclamando um pouco do sócio, reclamando um pouco do que estava tendo. Um pouco é muito, né? O pessoal me acompanha, sabe que eu reclamo muito, mas é porque eu falo mesmo lá do torcedor. Mas assim, eu sou do tipo de pessoa que eu critico e tento procurar uma solução para que aquela crítica não houver mais. Então assim, a partir do momento que eu publiquei aquele vídeo, né, eu falei com o Mota, falei assim, Mota, vou publicar agora no Cruzeiro aqui um post para que as pessoas dessem sugestões, as críticas, para a gente ver o que o torcedor cruzeirense está falando, de forma a melhorar o programa do sócio torcedor do Cruzeiro, que tem que ter e é muito bom para o time. Então assim, eu coloquei alguns levantamentos aqui, que eu vou falar aqui para o Mota, ele vai estar questionando isso aqui para vocês aí sobre o sócio torcedor. Fechamos 2016 e o Cruzeiro tinha 78 mil sócios, que foi divulgado. Só que no início de 2017 perdeu cerca de 18 mil e foi dito que foi com cancelamentos e não renovações. E no site lá que tem o movimento, no site que tem os dados do sócio torcedor, que é o Movimento para um Futebol Melhor, o Cruzeiro caiu do 6º lugar para o 11º lugar com 27,8 mil sócios agora em janeiro, se não me engano, a data que foi. Só que já não está mais isso, acessei agora há pouco, dia 13 de fevereiro, e está em 9º lugar com 50.202 sócios. Né? E em 2016 o Cruzeiro tinha promoção de compra de 4 ingressos para sócios com desconto, que é uma das coisas mais questionadas pelo torcedor cruzeirense aí nesses últimos dias, que foi, né, a tirada dessa promoção de ingresso e colocar apenas só um ingresso no sócio cativa, e no sócio Cruzeiro sempre a pessoa compra o dele com 50% de desconto. No cativa ela compra uma inteira. Então a ideia do tema deste vídeo aqui é o quê? Será que o motivo da queda é apenas a crise econômica no país, que fez com que as pessoas cancelassem o sócio e não renovassem, porque às vezes não tem um dinheiro mesmo para estar pagando? Ou foi também por causa dos 2 últimos anos do clube, que querendo ou não, isso influencia muito. O Palmeiras cresceu pra caramba, não foi? O Palmeiras passou o Internacional, mas foi campeão brasileiro. Então, tipo assim, ter esse tipo de coisa ajuda muito. Por exemplo, o programa do sócio do Cruzeiro cresceu muito em 2013, 2014. Mas será que são esses só os problemas, Mota? Apresenta aí pra galera, pra quem é o Mota aqui no Cruzeiro. Antes que eu nem falei no início, né? Já falo depois de 3 minutos de vídeo. Queria dar um alô aí pra turma que tá vendo aí do Cruzeiro. Queria dizer que o aplicativo do Fanatic Kids é espetacular. Minha sobrinha não para de pegar meu celular para olhar o aplicativo do Fanatic Kids, que é realmente muito bacana. E agradecer esse espaço aqui que você está cedendo para que a gente explique um pouco mais aí o programa Sócio do Futebol. A gente trabalha aqui no Cruzeiro sempre pensando no melhor para o torcedor e também no melhor para o clube. O número de sócios, vou começar falando disso aí, na realidade o que houve foi um ajuste aí da nossa base, né? A gente deixava lá no site do Movimento por um Futebol Melhor todos os sócios que um dia já foram sócios do Cruzeiro. E esse número de sócios em dia, ao longo do ano passado, ele teve uma queda, e esse ano a gente, com toda a transparência possível, resolveu colocar esse número de forma real, para que a gente demonstrasse para o torcedor que a gente realmente precisa dele este ano. Por quê? Porque foram feitos grandes investimentos em atletas de renome internacional.
A gente tem aí uma possibilidade muito grande de fazer uma temporada muito boa. A própria torcida do Cruzeiro está muito confiante, assim como jogadores, comissão técnica, diretoria. E entrando aí no assunto dos 4 ingressos, que também faz parte disso, a gente queria demonstrar para o torcedor a importância dele voltar a ser sócio. Você disse aí a respeito de cancelamento, mas na realidade não existe cancelamento no nosso programa, ele é feito através do cartão de crédito ou débito ao longo de 12 meses, e caso ele não queira renovar esse vínculo com o clube, ele tem essa opção após 12 meses. Então o que a gente fez? A gente colocou para a torcida a realidade dos fatos nesse início de ano, dizendo: precisamos de você, torcedor do Cruzeiro. Nosso número de sócios não é mais aquele que a gente tinha no passado, ele caiu devido aí a diversos fatores. Claro que o rendimento crise do time, econômica, o rendimento do time em campo, que a gente está acostumado, a gente é cruzeirense, a gente sabe que o Cruzeiro tem uma expectativa de ganhar todos os campeonatos que entram em todo ano, e quando isso não acontece, realmente a gente fica... não fica Mas satisfeito. Teve um questionamento de inadimplência. Eu vi alguns noticiários falando que tinha sócio inadimplente. Mas como se ele paga no Na realidade cartão, não existe inadimplência. Não O que acontece é o seguinte: hoje, por exemplo, nós temos cerca de 5% das pessoas que são sócios do futebol pagam ainda através de boleto. Quem são essas pessoas? São aquelas que vieram lá de 2009, passaram por Arena de Jacaré, Uberlândia, Ipatinga e seguiram de forma ininterrupta com pagamento através de boleto. Nós vamos reabrir a opção de boleto nesta quarta-feira, dia 15 de fevereiro, às 17 horas. 1.000 vagas aí para que a turma consiga fazer o sócio, a adesão através do programa de sócios, no site dos sócios, pagando via boleto. Só para completar o negócio dos 4 ingressos, aí então a gente fez o seguinte: a gente convidou todo mundo que passou o ano passado inteiro entregando aos amigos, parentes, familiares essa degustação do Mineirão, essa possibilidade de ir ao Mineirão comprando ingresso através da internet ou de um aplicativo, em casa, sem fila, de forma prática e fácil. E a gente quer que essas pessoas que degustaram o programa através do site, do aplicativo, e degustaram o Mineirão lá em Jogos do Cruzeiro, sejam sócias também. Por quê? Justamente porque o nosso número de adimplentes de sócio em dia caiu muito, então a gente precisa recuperar esse sócio. Nada melhor do que um início de temporada, um ano que a gente prevê ser muito melhor do que o ano passado, com investimentos muito maiores aí feitos pelo clube, com um esforço muito grande aí do presidente em conseguir contar com essas contratações. A gente conta agora com o torcedor do Cruzeiro para que ele faça a adesão ao programa, seja sócio do futebol de forma titular, né, vamos dizer assim, e que convide os amigos, parentes, familiares que ele levou a campo para que entrem no programa e sejam sócios. A queda ocorreu também, muito, Valdir, porque as pessoas com 4 ingressos, por comodidade, às vezes deixava de renovar justamente porque o vizinho, o amigo, o sempre vai com a amiga e tal, e não faz. A ideia foi essa, né? Exatamente. Porque, então, o cara não faz o sócio, ele só vai com os outros, com os amigos. Exatamente. Então, assim, o valor da mensalidade ele é fundamental para o Cruzeiro, ele é importantíssimo para o Cruzeiro. É óbvio que a gente quer cada dia mais pessoas dentro do estádio, a gente trabalha para isso, mas foi necessário fazer esse reajuste, essa flexibilização do programa para que a gente voltasse a crescer em número de sócios em dia. Eu vi um dos seguidores do canal comentando no Twitter, falando assim, quando a gente levava 4 pessoas lá, a gente pagava R$20, 50% de desconto. Então, no caso, por exemplo, dava R$80 com um cartão. A pessoa levava lá num setor mais barato, lá, que é o inferior, amarelo ou laranja. Então, mas no caso agora ele só pega um. Então ele paga R$20, então o clube ele perde R$60. Eu vi o cara questionando nesse tipo de coisa. Então tá mais barato, então tá melhor. Fica mais barato, mas assim, fica mais barato, mas é igual, tem muita gente que fala, eu também já falei assim, às vezes é melhor você ter um Mineirão com 5 pessoas pagando R$10 do que ter uma pagando 50. Mas aí, como que o Cruzeiro vê esse tipo de coisa? Você não acha que assim, por exemplo, a gente teve os 2 públicos no Campeonato Mineiro agora muito fracos, por isso que houve tanto questionamento com o sócio-torcedor, porque a gente tem um número grande de sócios que enche o Mineirão e infelizmente teve um público inferior a 5 mil em 2 públicos. É claro, Campeonato Mineiro e Primeira Liga são jogos assim, né, comuns, que não tem tanto atrativo, que não é uma decisão, não é um mata-mata, não é aquele tipo de coisa. Então entra em outros questionamentos também pela forma do campeonato. Mas assim, você não acha que o Cruzeiro poderia estar vendo um pouco melhor esse lado assim, que é melhor a gente trazer o torcedor no momento, principalmente esses jogos, acabei de falar que não tem
tanto atrativo, mas porque o cara tendo 4 ingressos, ele leva o pai, ele leva o filho, ele leva a família em si para assistir o jogo com ele, porque infelizmente ninguém vai sozinho pro Mineirão. É a mesma coisa você ir pro cinema sozinho, eu não vou, tem gente que vai pro cinema sozinho, é muito ruim. Mesma forma ir pro estádio, é legal, então eu vou falar pro meu amigo virar sócio, mas então assim, como meu amigo tava indo comigo antes, pagando lá sem ter que pagar a mensalidade do sócio, só indo pagando o ingresso para mim, de que forma que ele tem que ver um atrativo no sócio torcedor. Então o Cruzeiro eu acho que às vezes tá pecando um pouco nisso, é mostrar para aquela pessoa que tava indo junto com o amigo, mostrar ele o atrativo. Agora, você foi aquela época lá, mas né, o atrativo, desculpa até embolei aqui um assunto, é como se fosse assim, um atrativo agora vai ser o seguinte, aquele amigo do sócio que estava indo antes, ele vai fazer o sócio também e vai poder levar outros amigos dele. Tá mais ou menos assim, não tem um diferencial que as pessoas estão vendo isso, entendeu? Falta esse diferencial, que é o principal, a palavra se chama atrativo. A gente só vai querer pagar uma mensalidade de um produto, mesmo se for por um amor do nosso time, pelo Cruzeiro, do jeito que é, mas o torcedor tem que ver um retorno, principalmente pelo fato que a gente fala da crise agora, entendeu? Mas assim, eu entendo perfeitamente, é claro que se você perguntar para, eu creio que aí talvez a maioria dos sócios torcedores, quando você olha somente o lado da arquibancada, por isso que eu comecei falando que a gente trabalha aqui no Cruzeiro tentando pesar na balança o que é melhor para o clube e para o torcedor. Então assim, muitas vezes o torcedor coloca isso na balança e pensa somente no torcedor. É claro que eu quero ingresso barato, é claro que eu quero 5, 10, 8, 15 ingressos por sócio torcedor, é claro que eu quero mais benefícios, mas a gente tem que pesar isso na balança. Entendeu? Então assim, pesando na balança, o Cruzeiro percebeu que perdeu muitas mensalidades, ganhou muita gente dentro do estádio, o que é importante para o Cruzeiro, só que agora é um novo momento. E o momento do Cruzeiro é de alto investimento em grandes atletas e a mensalidade é que faz toda essa diferença para o Cruzeiro. É claro que a gente quer e deseja que o Mineirão esteja cheio em todos os jogos, até nos menos atrativos do ano, que são o caso desses jogos aí iniciais que a gente teve, Tricordiano e a Chapecoense. Mas a gente tem que entender o lado do clube, porque a gente pesa na balança o que é melhor para todos os interessados no negócio. É claro que o Cruzeiro tem um interesse financeiro muito grande dentro do programa de sócios. Em 2014, o programa de sócios, a gente teve um orgulho danado de dizer isso aqui, e era um ingresso só. Em pouquíssimos momentos, 2 ingressos. O ano de 2014 foi o ano que o Cruzeiro teve mais arrecadação com sócios, mais a bilheteria, mensalidades, mais a bilheteria, mensalidades, ingresso na internet, bilheteria, esses 3 parâmetros, do que a TV. Então assim, a gente se encheu de orgulho e percebeu que, nossos 8 milhões de torcedores fazem mais a diferença até do que a gente imaginava, a ponto de pagar mais do que a Rede Globo de televisão, que é a grande detentora dos direitos do futebol brasileiro, em uma determinada temporada. Então a gente que passou a década de 80 e 90 sempre percebendo, o clube é dependente da televisão, tal, a gente percebeu que a gente tinha uma independência desse dinheiro. Por quê? Porque o próprio torcedor conseguiria financiar. Para financiar, o torcedor deixou um recado muito claro para a gente, que todo cruzeirense quer ganhar todos os títulos em todas as situações, está na frente da tabela. Ainda mais o torcedor do Cruzeiro. Ainda mais a gente que é cruzeirense, a gente sabe muito bem disso. Então assim, é justamente nesse momento agora que a gente está se apegando de um time melhor, com grandes investimentos. Eu estava até comentando com os amigos nesse final de semana que a gente tem 3 peças para entrar no nosso time, que são simplesmente o Fábio, o Dedé e o Thiago Neves. Então assim, sobe o nível do time, e todos têm salários muito altos, assim, compatível com a qualidade deles. Então assim, a gente necessita pesar todos os fatores numa balança para que o Cruzeiro Esporte Clube saia ganhando. Eu tenho certeza que quem está vendo esse vídeo do outro lado quer time forte, quer grandes reforços, quer que chegue no meio do ano a gente contrate mais jogadores, quer que chegue no final do ano, caso seja campeão, contrate novamente. Então assim, a gente precisa do torcedor compreender a importância dele de estar dentro do programa. É claro que a gente entende a importância do torcedor dentro do estádio, do torcedor que quer os 4 ingressos, do torcedor que quer que abaixe a mensalidade, do torcedor que vê que a crise no país é muito grande. Todos esses fatores são analisados por nós. Um exemplo de que a estratégia de reduzir o número de sócios que estão em dia apenas aos que estão em dia lá na base do movimento por um futebol melhor, aliado
a colocar o direito de comprar ingresso apenas ao titular do programa de sócio, surtiu resultado aqui no que a gente quer, que é a mensalidade. Por exemplo, antes disso, de oficialmente socorrer, a gente estava tendo uma média aqui, só falando de novos sócios, de 15, 16, 15 ponto alguma coisa de novos sócios por dia. E nesse novo formato, a gente conferir até antes de você chegar aqui esse número, a gente teve 207 adesões ontem, no sábado 189 e durante a semana passada inteira uma média de 120. Então, assim, o número de adesões, de renovações, de pessoas que estão voltando para o programa é natural cresceu isso muito. Acontecer. Uma hora ou outra isso teria que acontecer. Uma hora ou outra teria que isso acontecer. E é melhor acontecer isso agora nos campeonatos que estão querendo ou não. É claro que a gente quer ter um público maior, quer que a família vá para o estádio, mas é melhor acontecer isso agora na Primeira Liga Mineiro do que num brasileiro e sul-americano lá para frente. E a gente, ano passado, experimentou fazer isso no meio da competição e justamente para iniciar esse processo, né? Você falou aí que a gente vem de 4 ingressos desde 2016, mas na realidade do final de 2016 já foram 2. Né? Nos últimos 5 jogos, se não me engano, do Campeonato Brasileiro já foram 2 ingressos com desconto apenas e os outros 2 até sem desconto mesmo. Bom, agora a gente vai entrar numa outra parte que é o seguinte, que eu até falei no início, que eu postei lá no Facebook pro pessoal dar sugestão e dar críticas e tal, então eu vou trazer alguns questionamentos dos comentários de todos que fizeram lá na fanpage do Cruzeiro e vou falar assim rapidinho o tema e você também vai na lata assim para responder o que pensa, o que não é, bem respostas bem curtas mesmo. Um seguidor do canal ele questionou assim que só há 2 vantagens no sócio torcedor, que é o cara ter o ingresso garantido ou comprar pela internet. É mais ou menos isso ou tem outros atrativos a mais aí? Eu entendo que o programa tem muitos outros atrativos. Por exemplo, o Movimento por um Futebol Melhor, ele entrega ao nosso torcedor cerca de 1.000 produtos diferentes em diversos estabelecimentos, grandes redes, que são produtos que estão aí na mesa do povo brasileiro, que é a cerveja, o Gatorade, nós temos aí a parte de shampoo, pasta de dente, tem produtos femininos. Principal que a cerveja que o torcedor quiser. Tem a Brahma lá. Então, assim, são diversos produtos que, caso o torcedor acesse o nosso aplicativo, acesse o nosso site, vá atrás desses descontos, eles são fáceis de obter. Eles estão dentro de grandes redes de Belo Horizonte. Belo Horizonte está praticamente a cidade que tem mais cobertura do Movimento por um Futebol Melhor. Então, eu penso que são muitos benefícios. Tem um outro grande benefício que eu gosto bastante, particularmente, que é o site Melius. É o site melius.com.br. Lá você, sendo sócio torcedor do Cruzeiro, você se cadastra lá e você tem 1.000 lojas online onde você consegue obter descontos nessas lojas e parte desse desconto volta para o seu bolso como dinheiro, na sua conta. Então, assim, é um negócio muito bacana. A Melius é uma das maiores startups do Brasil, nascida aqui em Belo Horizonte, mineira, inclusive vários cruzeirenses lá no comando da Melius lá, e é um outro fator. Então, assim, o que eu penso? Além desses benefícios que são os que efetivamente são contratados pelo torcedor, que ele contratou isso aí, ele contratou a vantagem de comprar através da internet ou do aplicativo ou ter o ingresso garantido. O resto é extra, e o extra é o que a gente tem que contar para que valha a pena ser sócio do Cruzeiro. Isso também tem no site do sócio torcedor, tem os benefícios. E no aplicativo, coisa, né? Para quem está no interior, também, seu canal tem um acesso muito grande no interior, baixa o aplicativo do sócio do futebol do Cruzeiro, só escrever na Apple Store ou no Android. É Android, né? Android, Google Play ou Apple Store. E escrever lá sócio do futebol do Cruzeiro, que você vai baixar o aplicativo e vai por cidade. Por exemplo, até a gente estava conferindo, a gente esteve na cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora mesmo, a cidade tem 11 estabelecimentos que possuem esses descontos. Fora o site Melius, que atende a todo o Brasil. Você falou já do interior, vou até já tocar no ponto. Eu observei através de uns seguidores lá do canal, chama cidade de Aguanil, em Minas Gerais, eles até levantaram este ponto. Eles falavam que o pessoal que vem de caravana, quando tinham 4 ingressos, que a gente estava comentando lá e tal, ajudavam muito eles no fato de que o acesso para comprar, querendo ou não, facilitou muito o pessoal do interior hoje em dia pela internet. Porque antigamente o cara tinha que chegar aqui e comprar no dia, já era difícil. Hoje em dia, então, facilitou para o torcedor comprar pela internet ou pelo aplicativo. Mas o que acontece? Eles compravam 4 ingressos porque às vezes o diretor, o presidente da caravana, o cara que coordenava tudo, já ia lá, pegava o sócio de todo mundo que tinha, comprava ingresso para o pessoal e ia. Então agora eles só conseguem pegar um. Eles deixaram de vir nos 2 jogos agora justamente que não conseguia ter sócio para todo mundo e para poder comprar, porque a torcida não teria, né, o dinheiro para fazer sócio para vários outros sócios.
sócio para trazer mais outras pessoas. Mas aí entra naquela questão que até você falou. Então é uma questão de tipo assim, o Cruzeiro ajudou muitas pessoas no ano passado e agora também meio que parece que é o torcedor também que tem que ajudar o clube. Ó, vocês testaram o sócio como é que quem estava indo lá nos outros 4 ingressos, agora vão aderir para que você possa ir com sócio, você viu que é bom, você viu que é vantagem, e também que você possa adentrar ao programa do sócio. Então é nessa ideia, né? A ideia é essa, justamente isso, o torcedor aderir ao programa de sócio pagando a mensalidade. O interior, ele tem diversas oportunidades de se tornarem sócio do Cruzeiro a um custo muito baixo, pagando aí 12, 18 ou 30 reais. É claro que a gente tem um programa que ele é muito flexível e que, de acordo com o rendimento esportivo do time dentro de campo, a gente pode variar isso para obter melhores resultados ou de público, ou de arrecadação em bilheteria, ou de arrecadação através do site do programa, né, do aplicativo, ou de mensalidade. Então, nesse momento, o que a gente deixou claro, que é o recado que a gente quis dar, a gente até passou um comunicado oficial aí através do e-mail dos sócios, dizendo justamente isso. Essa é a hora de você convidar o seu amigo que degustou o programa para também se tornar sócio e aí sim ter esses benefícios todos que eu enumerei aqui, além da compra, além da garantia do ingresso, o Movimento para um Futebol Melhor e o site Melis, que são dois além disso, ainda tem uns benefícios no site do sócio, que você ganha cruzeiros quando você vai para o jogo. Cruzeiros são as pontuações, você ganha isso à medida que você vai para o jogo, então você vai somando, você pode trocar por produtos. Uma vez a gente até conversou isso, você chegou a falar pelo fato, querendo ou não, a torcida do Cruzeiro tem muitos sócios, imagina você colocar produto para todo mundo, é complicado, mas assim, é ofertado alguns produtos para o sócio, dependendo, por exemplo, uma camisa, às vezes é 25 mil pontos, ou o negócio do raposão, né, vai numa festa, se não me engano ainda tem isso, assim, tem vários troca de produtos no sócio lá. Só que o pessoal questiona muito o valor daquele produto. Por exemplo, é 300 reais por jogo. Aí o cara, o sócio, para ele resgatar uma camisa, ele tem que, às vezes, para 2 anos seguidos, todos os jogos para resgatar uma camisa. É isso que eu tô dizendo. O pessoal questiona muito muito isso. O Cruzeiro pensa em todos os lados. O torcedor, muitas vezes, pensa só no lado dele. Por exemplo, quando ele fala que são 300 cruzeiros, para ele tá certo, são 300 cruzeiros, mas pro clube são 10 mil pessoas acessando o estádio vezes 300 cruzeiros. Então a gente tem que pensar nessa conta como um todo, né? A gente vai conseguir entregar, vamos supor que sejam 1.000 pontos, 1.000 pontos vezes 10 mil pessoas em 30 jogos do ano. Então essa conta que a gente tem que fazer. Também não adianta nada o torcedor ter ponto demais e não conseguir efetivamente trocar. Só voltando um pouquinho na galera do interior, que eu acho importante ressaltar, o programa de sócio ele se baseia muito na frequência das pessoas ao estádio. Então a gente tem categorias para quem frequenta muito, que são todas as categorias cativas, onde ele paga uma mensalidade e não precisa acessar e não precisa comprar nenhum ingresso através da internet ou do aplicativo. Só chega o cartão e vai. Isso. Tem a turma que vai de vez em de quando, forma mediana, que eu considero que é a turma do Cruzeiro sempre, onde ele vai aí de cerca de 50% a 60% dos jogos ao longo do ano. Tem a turma que vai pouquíssimo, que aí eu considero que é a turma do cartão Papafilas, e aí quanto mais distante de Belo Horizonte, mais se adequa a essa possibilidade. E tem a turma que não vai. Eu dou muito exemplo daquela dona de casa, tem diversos exemplos aqui dentro do nosso programa, aquela dona de casa que adora um supermercado e detesta o Mineirão, ou o estádio, ou muita gente em conjunto no mesmo lugar. Vai ganhar desconto naqueles produtos que a gente acabou de Exatamente. Então, assim, a gente tem para todos os perfis de frequência ao estádio. Você do interior, então, tem que escolher uma categoria onde a sua frequência se adeque. Se você não vai nada, 12 reais. Vai um pouquinho, 18. Vai de forma mediana ao estádio só ao longo do ano, 30 reais. Vai muito, 90 reais pra cima. Querendo ou não, mas quem dera se o Cruzeiro pudesse dar pra gente. Vamos supor que tá 50 mil sócios agora aí. Imagina 50 mil camisas pra todo sócio. Seria o valor, querendo ou não, isso pro clube é muito alto. As pessoas têm que ver isso um pouquinho. E aí o Cruzeiro consegue colocar os melhores produtos para as pessoas que mais se relacionam com o Cruzeiro. Para quem paga mensalidade há mais tempo. Até mais lógico, é lógico isso. Totalmente lógico. É para quem vai mais a jogo, para quem compra mais ingressos nas oportunidades em que o Cruzeiro concede comprar mais ingressos. Então, assim, essas pessoas que têm um relacionamento maior com o Cruzeiro têm uma pontuação maior e têm uma maior oportunidade de oferta de produtos mais tranquilamente, ao invés daqueles produtos mais baratos, onde todo mundo tem essa oportunidade. Mota, agora só para a gente entrar na parte final e entrando pro lado algumas críticas que foram levantadas pelos seguidores,
Agora aquele lado que a gente dá algumas dicas e vê se isso é viável ou não ao departamento de marketing, ao departamento de sócios do Cruzeiro. Primeiro, uma questão com a valorização do jogo, que a gente comentou até um pouco disso, mas assim, o tipo do jogo, igual a gente está tendo estadual e primeira liga, são jogos que a família vai mais ao campo, então assim, talvez, por exemplo, esse que eu colocou agora, pode ser um ingresso, mas talvez se você colocar 2 já ajuda, porque às vezes o pai vai com o filho, ou o marido vai com a esposa, então tem esse tipo de coisa que eu acho que às vezes seria uma ajuda que os seguidores levantaram isso, eu também achei melhor. Como foi também em 2013 que a gente tinha 2 ingressos na época. Às vezes eu acho que um é o que está apertando muito aí para as pessoas terem criticado muito o negócio do sócio agora. Mas uma outra coisa de atrativa que eu também já observei também, porque tem amigos meus que moram lá na Inglaterra, na Espanha também, os sócios às vezes dos outros times, né, gigantes da Europa lá. Tem uma outra coisa, principalmente foi do Borussia, se não me engano, ou do Bayern, que tem um envolvimento bem maior. Talvez, eu acho, não sei se o Cruzeiro já pensa nisso, é um projeto futuro, mas com o sócio-torcedor ter benefícios, não às vezes só com produtos, mas o que traga ele ao campo. Por exemplo, desconto numa cerveja lá no Mineirão, desconto num transporte público, o Cruzeiro ter alguma forma, talvez até tem, na verdade, alguns jogos, né, tem um transporte do Cruzeiro que vai para o sócio-torcedor para o DI, mas assim, tem um outro tipo, né, às vezes com transporte hoje em dia, né, que é o do Uber, que tem da Cabify, ou do táxi, alguma coisa assim, eu não sei se há possibilidade. Mas existe isso na Alemanha? Existe, tipo assim, o Cruzeiro já trabalhou nesse formato também, a gente já teve a 99 Táxi como nosso parceiro aqui, que era o nosso patrocinador, e dava descontos, me lembro de ter dado descontos no churrascão, em outros eventos do Cruzeiro, lançamento de camisas, jogos no Mineirão. Num outro momento a gente teve o próprio Uber como nosso parceiro aqui, e nós estamos trabalhando para ter uma outra solução nesse momento, onde essas 2 empresas não são mais parceiras do Cruzeiro, que tomara que a gente tenha novidades aí em breve em relação a traslado para o estádio Mineirão. Uma outra frente que a gente tem tentado trabalhar é a frente do estacionamento. A gente esse é um questionamento que a gente pesa muito. Eu só paro no estacionamento quando eu vou com 4, meu carro cabe 5 pessoas, vai eu mais 4, então a gente divide todo mundo, aí sai barato. Já ia dar essa dica aqui, exatamente. A gente tá fazendo isso, mas se a gente continuar fazendo isso, ele nunca vai baixar o preço. E o pessoal lá na rua, eles estão cobrando 20, 30 reais. Uma vez eu fui na Minas Arena, conversei com o pessoal da Minas Arena, eles falaram que tem que manter esse preço, porque querendo ou não, o preço da rua também tá caro. Eu falei, não, se vocês colocarem 20, na rua vai cobrar 10. Porque ele não vai colocar o mesmo preço daqui de vocês, porque a pessoa vai preferir parar dentro do Mineirão, que é mais seguro que deixar lá com um cara que vigia na rua ou num estacionamento qualquer. Mas assim, é esse tipo de coisa que eu acho, querendo ou não, que ajudaria muito o programa do sócio. É uma coisa principal, porque no Brasil a gente, querendo ou não, é futebol, cerveja e mulher. Com todo respeito às mulheres, mas a fantasia que se passa no Brasil, querendo ou não, infelizmente é essa. O lado aqui do futebol nosso, que é o Cruzeiro, a gente já tá nele, mas entrando no lado da cerveja, que eu acho que é o principal, e a gente pode até destacar que até o rival já pensou alguma coisa dessa, o sócio deles lá é caro e tal, mas eles vão ter o open bar, mas fizeram uma ação. Aí a gente já fez também. Já fez isso também. Então, mas eu acho que se o Cruzeiro voltar a fazer isso, sei lá, eu acho que conversei com um inscrito lá que é a torcida do Atlético Paranaense, e ele disse que, acho que me engano, a cerveja era 5, mas para sócio era 4. Então, ou seja, a cada 5 cervejas já ganha uma, por exemplo. A gente tem trabalhado isso com a Brahma tá junto com a gente nesse processo aí de dar desconto para sócios no Mineirão. A gente fez uma vez essa ação, que foi uma ação até de teste, que foi muito bem sucedida, foi no jogo Cruzeiro e Corinthians, na quarta de final da Copa do Brasil 2016, onde tinham alguns quiosques da Brahma do lado de fora, na esplanada sul isso do eu lembro, foi um bom jogo, um dos melhores jogos do ano passado. Foi bem legal. E a gente fez essa ação de o sócio ter desconto nas Brahmas que eram vendidas lá no estádio. A gente está tentando ampliar isso para o estádio todo e a gente está atento a esse tipo de movimento. Tem razão aí das pessoas que postaram na sua página e falarem a respeito do estacionamento, da bebida e também da comida, né? Na Europa, você citou aí exemplos, eu creio que a gente vai chegar no nível aqui no Brasil de, após comprar um ingresso, você comprar o seu alimento, o seu lanche e até ter na Europa é assim, tem uma hora marcada para você ir lá buscar, por exemplo. Quero buscar com 10 minutos de jogo, quero buscar meia hora antes do jogo começar, quero buscar só no intervalo. Então assim, a gente tem evoluído bastante aí nesse processo. Por exemplo, hoje, nosso programa de sócio, ele vende ingresso através do aplicativo, cerca de 40% das pessoas compram ingresso através do aplicativo. Em breve, em 2017 ainda, esse ano, nós vamos implementar a compra com um clique, ou seja, com apenas um clique a pessoa vai efetivamente comprar o seu ingresso
no Mineirão, então que vai facilitar bastante, vai acabar aquele gargalo que rola muitas vezes em grandes jogos, né? A gente tende a melhorar isso aí. Então assim, a gente está muito atento a todas as situações, a gente acompanha 100% aí das opiniões através da rede social, no Mineirão, no dia a dia do Cruzeiro, das pessoas que nos visitam, assim como você. Agradeço esse espaço aí aberto para justamente a gente ampliar o debate em relação ao programa de sócio. Eu penso que isso ajuda. O ideal é isso, né? Ouvir o torcedor, porque para nós aqui, nós estamos aqui pura e simplesmente trabalhando porque o torcedor do Cruzeiro existe. Porque se não existisse, talvez a gente não estivesse aqui. O Cruzeiro só é grande do jeito que é por causa da sua torcida, então a gente quer o melhor sempre para a torcida. Mas, lembrando, olhando todos os lados da balança. Bom, já que o Mota já tocou nesse ponto aqui, meio de valorizar mesmo o torcedor, eu vou finalizar agora toda essa entrevista, que eu agradeço todos vocês aí que comentaram e que deram as opiniões, porque a ideia deste canal aqui é representar mesmo o torcedor cruzeirense, e eu tô vindo hoje aqui representando os mais de 300 mil seguidores que tem em todas as redes sociais do Cruzeiro, uma das maiores mídias aí sobre o Cruzeiro, sobre a torcida do Cruzeiro. Então é uma responsabilidade enorme eu fazer esse tipo de entrevista aqui. Eu agradeço todo mundo que assistiu e eu vou levantar um ponto que eu acho que as pessoas mais às vezes estão zombando ou então criticam ou falam uma coisa que eu gostaria que o Mota esclarecesse isso aqui para que isso não se torne um comum na torcida do Cruzeiro, que é o torcedor se achar que ele é um cliente e não um torcedor do clube. Que às vezes o pessoal fica falando, o Cruzeiro trata o torcedor do Cruzeiro como cliente e não como um torcedor apaixonado, fanático pelo clube. Finaliza essa percepção da torcida, que alguns falam, não é da geral da torcida, é a minoria, que ainda uma minoria pensa isso, mas em cima disso já colocando uma estratégia que o Cruzeiro pode fazer, que faz isso também, como o sócio boleto que você falou lá no início da entrevista, já encaixando isso daí pra gente finalizar a entrevista. Na realidade eu penso o seguinte, eu penso que o torcedor de futebol, no geral, nem citando só o nosso não, todos os torcedores, tanto brasileiros como no mundo afora, são muito valiosos e, na minha percepção, eles estão acima dos clientes comuns de empresas, por exemplo, de operadora de celular, que todos nós, quando a gente tem algum tipo de dificuldade numa operadora de celular, a gente troca sem pestanejar, né? A gente troca atravessa a rua e vai na outra concorrente deles, e isso para nós, consumidores, clientes, isso é muito natural e normal. O torcedor de futebol, ele tem um valor imensurável, porque a gente entende que, igual aquele ditado diz, né, futebol, o sujeito pode trocar de tudo, de religião, de esposa, mas não troca de time. Então, assim, o valor desse torcedor, ele é muito maior do que o de um cliente, que o cliente ele é muito vulnerável à ação do mercado, ao preço, à prestação de serviço, se foi boa, se foi ruim, à disponibilidade do produto na cidade dele ou não, ao tipo de serviço que é prestado. Então, assim, varia demais. O torcedor não, o torcedor ele é muito valioso. O Cruzeiro trata o torcedor dele com muito respeito, com muita propriedade. A gente entende que a torcida do Cruzeiro ela consegue fazer movimentos gigantescos, assim como eu citei de 2014, quando a gente conseguiu, pela primeira vez na história do futebol, pelo menos de Minas Gerais, eu tenho certeza absoluta que o clube arrecadou mais dinheiro através do seu torcedor do que com o contrato de televisão, que há mais de 30 anos aí suporta grande parte das despesas dos clubes de futebol. Então eu convido o torcedor do Cruzeiro a novamente fazer esse movimento, um movimento que ganhou muita força lá em 2013, com o fechado com o Cruzeiro, quando a gente infelizmente perdeu a final do Mineiro, depois a torcida abraçou e foi junto até o final do Brasileiro de 2013 ali era um ingresso só, depois passou a ter dois, o segundo sem desconto, e agora a gente pede que o torcedor abrace novamente, um time com grandes contratações, com grandes valores aí a entrar no time ainda, igual eu já citei também, e aí a gente pede para que o torcedor, o sócio, convide os amigos, convide a família e faça parte desta história junto com a gente. Você vale muito mais do que qualquer cliente. Boa, falou bonito e falou da 2013, né, a hashtag fechado com o Cruzeiro, e esse ano a gente vai adotar o Isso é Cruzeiro. Isso é Cruzeiro. Isso é Cruzeiro, isso tudo que a gente está falando aqui é Cruzeiro, todo esse questionamento, essa exigência da torcida, isso é natural do torcedor cruzeirense, eu também sou exigente, igual por exemplo, eu xinguei lá, mas hoje eu tô aqui
quero compreender na boa, trouxe alguns questionamentos e tal, não vou brigar com o Mota, vou falar mal na cara dele, nada do sócio, não, é a gente procurar mesmo estratégias. Então eu espero que, assim, torcedor cruzeirense que acompanhou este vídeo, que sentiu-se representado, né, alguns questionamentos, algumas perguntas que eu fiz aqui, espero que vocês tenham obtido a resposta aqui através do Mota. E assim, é uma coisa que eu vi também os seguidores falando, tirando lá desse negócio de cliente e tal, mas ver o torcedor que tem vários tipos, assim como tem lá pro comércio, tem vários tipos de cliente, tem um cliente que é rabugento, tem um cliente que é doidão, tem vários tipos, tem um torcedor do Cruzeiro que é vários tipos, tem aquele torcedor do Cruzeiro que não gosta de bandeira na frente dele, tem torcedor do Cruzeiro que gosta de ficar no meio lá da torcida organizada, tem vários tipos de torcedor. Tem o que quer ficar sentado o jogo inteiro ao lado do filho. Exatamente. E tem um torcedor que infelizmente não tem um crédito para estar pagando lá o seu sócio, então por isso que o Cruzeiro já até vai lançar agora no dia 15 de fevereiro, como já falado com você inicialmente, que é o sócio por boleto, vão ser 1.000 vagas nesse mesmo. 1.000 vagas nesse momento, e se esgotar rápido, eu vou ter que fazer, mais, galera, eu não sou sócio, desde novembro eu não sou sócio, mas se esgotar rápido a gente abre mais 1.000. Mas vai acabar fazendo, porque eu vou falar com você. Fica o meu compromisso aqui, se esgotar em menos de 24 horas a gente abre mais 1.000. Então com certeza eu acho que vai ter que renovar isso aí. Bom, mas isso daí, Mota, muito obrigado mesmo, valeu de coração. Valeu, galera, torcida cruzeirense, continue acompanhando o canal Cruzeiro, muito obrigado aí, mais uma vez um salve aqui para Cruzeiro Fanatic Kids, vão lá e baixa o aplicativo que é muito legal. Sei que até o Mota falou que o filho dele é viciado. O negócio é bacana mesmo. Pra quem não entende que o aplicativo é como se fosse uma galinha pintadinha, né? Aquele joguinho, só que é pro Cruzeiro Fanatic Kids. Então você vai ver, a criança vai se tornar fanática muito mais ainda. Então isso é um aplicativo muito bacana. Então é isso aí, segue as redes sociais do Cruzeiro, tá aparecendo aqui embaixo. Muito obrigado. Essa foi mais uma entrevista 5 estrelas aqui no canal. E é isso aí, torcedor do Cruzeirense. Até a próxima. Valeu, fui. Tchau. Isso aí.